bom com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Rose e hoje eu vou contar um pouquinho da minha experiência para vocês. Hoje eu vou falar para vocês como eu venci alguns traumas e quais foram as técnicas que eu usei. O primeiro trauma que eu venci foi a inferioridade. Desde pequena eu sempre me considerei um patinho feio, né? Por eu ser magrinha eu sempre fui motivo de chacota, de piadinha, né? Mas na infância eu nem ligava muito para isso não, quer dizer, na verdade as pessoas faziam não ligar, né? Falavam que era besteira, que eu ia crescer, isso ia mudar, mas beleza. Passou o tempo, veio a adolescência e a juventude. Gente, o que eu passei de bullying na escola não foi brincadeira. E hoje eu analisando, se lei da atração, positividade, amor próprio fosse ensinado nas escolas, a gente evitaria muito, como é que eu posso falar? Evitaria muito sofrimento, evitaria muitos traumas, evitaria muito suicídio, né? Espiritualidade, gente, é essencial, né? Porque o que acontece? A gente se sente tão sozinho, a gente se sente tão carente. Eu lembro, gente, que eu era tão carente, assim, de amor, Porque assim, né? Meus pais cresceram no tempo da ignorância, não tinha amor, não sabia demonstrar amor, né? Ah, eu amo porque eu cuido. Não, eu não escutava um eu te amo. Eu não entendia, né? Não tinha experiência com amor, né? E aí, o que acontece? Assim que eu descobri que existia um Deus, né? Que se entregou por mim, que me amava, gente, minha vida mudou totalmente, né? E aí eu aprendi que eu não precisava agradar os outros, eu não precisava fazer tudo que os outros queriam para obter amor, né? Porque eu poderia me amar, né? Que eu sou um criador, eu sou com o criador de tudo. Gente, quando você descobre isso, a sua vida muda. E eu lembro que, né, na infância, como eu não tive amor, eu achava assim que todo mundo tinha que me amar, todo mundo tinha que me aceitar. E ponto final, né? Me tornei uma pessoa rebelde. E aí, gente, um dia eu escutei uma frase de alguém que falou assim: se você quer algo, plante. E eu fiquei pensando, como assim plante? E aí eu aprendi sobre o amor próprio. Quando você quer amor, você não precisa receber amor para dar. Você apenas precisa dar. Porque tudo aquilo que você planta, gente, mais cedo ou mais tarde você vai receber. Entende? Então, não importa se você está recebendo ou se você não está recebendo, apenas plante. E aí o que acontece? Sabendo disso, eu comecei a me amar, eu comecei a me valorizar. Eu lembro que eu e minhas amigas ia para a escola e toda vez a gente ficava botando um defeito no corpo que a gente gostaria de mudar. E aí, quando eu conheci sobre o amor próprio, eu passei a amar tudo que eu tinha. E aí, um dia ela falou assim: Rose, o que você gostaria de trocar em você? Eu falei: nada. Eu me amo porque eu sou perfeita. E aí, elas começaram a rir de mim e falaram assim: você é perfeita? E aí, começaram a lembrar dos defeitos, né, que eu vivia falando pra elas. E aí, eu falei: gente, sabe por que eu sou perfeita? Porque eu tenho 2 braços, eu tenho 2 pernas, né? Essa barriga, eu falei assim, essa perna que eu reclamo, tem gente que queria ter ela. Eu como pela boca e comecei, gente, a falar todas as vantagens, todas as qualidades que eu tinha, e elas realmente nunca mais vieram a questionar o que elas gostariam de trocar. Então, o que acontece, gente? O amor próprio é você se amar antes de ligar para a opinião dos outros, antes de querer que outro te ame, você tem que se amar primeiro. E assim, é incrível que na Bíblia diz que o primeiro mandamento é amar a Deus e o segundo amar você, assim como você amar você, como é que é? Fala assim, amar seu Deus e o seu próximo como a você mesmo. Olha só que coisa linda. Então, o que acontece, gente? Antes de amar os outros, você tem que se amar. Porque se você não entender de amor, como é que você vai dar? Então, o mal, né, dessa sociedade é que as pessoas simplesmente querem receber aquilo que elas não dão. Então, a gente tem que aprender a amar. Independentemente, gente, se as pessoas amam ou não, faça a sua parte. Faça a sua parte porque cada um cria a sua história, cada um cria seu mundo. E aí, o segundo trauma, né, que eu superei foi assim, tá, o tempo foi passando, aí eu me casei, também buscando ser amada, né, ser valorizada. E aí depois que eu casei, né, eu e meu esposo a gente casou muito novo. E aí ele ainda não entendia, na verdade, nenhum dos dois entendia, né, o que era vida de casado, o que era vida de solteiro. Eu
tentando aí, né? Pelejando de um lado, pelejando do outro, tentando aprender, porque, gente, tudo que você for fazer, gente, antes de você entrar, aprenda antes. Eu sempre falo para minhas amigas, gente, um médico, ele só faz uma cirurgia depois que ele tá muito bem treinado naquilo ali. Então, antes de você entrar no relacionamento, seja ele namoro, seja ele noivado, seja ele casamento, aprenda primeiro. Não queira você passar primeiro para depois aprender, não, porque isso gera traumas, isso gera uma série de coisas ruins. Então, primeiro aprenda para depois você ter a decisão se você realmente quer entrar nessa ou não. Entende? Você tem que entrar nas coisas consciente. E aí tá, casamos, né? E aí, né, eu sofri muitas traições, muitas separações, gente, tantos traumas. E aí, gente, só pra vocês terem uma ideia, todas as vezes que eu era traída, eu chegava nele e falava assim: me perdoa e eu te perdoo. E ele, oxe, mas tô pedindo perdão. E eu falava assim: mas eu te perdoo. E aquilo ali era a forma, né, de eu não sentir aquele peso, sentir aquela sensação ruim, porque quando algo não tá certo, gente, a única coisa que a gente quer é se livrar. Por isso que hoje os casamentos não dão certo, porque quando você tá passando por um trauma, a única coisa que você quer é se livrar daquilo ali, né? Você não quer estar presente, você não quer tá o tempo todo sentindo aquela dor. Então, o que você quer logo é se afastar. É por isso que há a separação. Então, toda vez que eu pedia perdão e falava pra ele que eu perdoava ele, eu tava tirando aquele fardo, aquela dor que eu tava sentindo, né? E ele não entendia. Eu também não entendia, mas funcionava, né? E aí o que que acontece? Foi por muito tempo, gente, todas as vezes que ele me traía, toda vez que a gente separava, que aquela dor vinha que era, gente, é uma dor que parece que você vai enlouquecer, parece que o mundo tá caindo na sua cabeça. Eu sempre falava, eu te perdoo. E é engraçado, gente, toda vez que eu perdoava, eu não sentia mais dor. Podia até lembrar, mas eu não sentia mais dor. E eu lembro que todas as vezes que a gente brigou, que a gente separou, as minhas amigas falavam assim: Rose, como é que consegue voltar pra ele e agir como se nada tivesse acontecendo? Eu falava, gente, o perdão, ele assim, ele cicatriza. Você vai lembrar que aconteceu, mas a dor você não vai sentir mais. Eu costumo falar que é que nem uma cicatriz. Você vai ver a marca, mas não vai sentir mais a dor que ela causa, entende? E aí todas as vezes eu falava, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, pra que eu não sentisse mais aquela dor. E o último trauma que eu passei foi a questão do falecimento da minha mãe. Todas as vezes que eu e meu esposo a gente brigava, né? Eu sempre estava junto da minha mãe. Minha mãe cegou, eu tive que cuidar dela. E aí, a maioria do tempo, a maioria do tempo era eu e ela. Sempre foi assim, né? E aí, de repente, gente, eu cuidando dela que nem uma criança durante 4 anos, de repente ela pegou e faleceu. Gente, pra mim foi uma loucura. Eu lembro que teve um dia que eu tava. Assim, eu acho que com 3 dias que ela faleceu, eu tava em casa. Eu tive vontade de botar fogo na casa e morrer. Eu não queria mais viver. E aí eu passei por uma situação que, assim, igual eu falei pra vocês no último vídeo, eu passei por situação de suicídio, de depressão. Só que eu sentia o sintoma, mas eu não sabia o que eu tava passando. Hoje em dia, né, tem nome, mas naquela época eu não sabia. Eu só sei que eu tava muito ruim. E aí eu lembro que eu senti vontade de. Eu falei, eu não quero mais viver. E aí naquele momento, gente, veio aquele. Com certeza, né? O Espírito de Deus no meu coração falou assim: não faça isso. E aí, tipo, eu senti aquela paz no meu coração. E eu lembro que um amigo meu me ligou, me aconselhou, falou: Ó, Rose, não faz nenhuma besteira. A missão dela foi cumprida, tá, beleza, conversou comigo. E aí eu lembro que logo. Gente, era assim, nada que as pessoas me falavam adiantava muita coisa. E aí eu sofria, mas eu sofria calada, ou seja, aquele trauma estava ali, enraizado. E aí eu lembro que com um mês que minha mãe tinha falecido, eu reparei que eu estava engordando. E aí eu fui, do nada me deu vontade de fazer um exame de gravidez. Quando eu cheguei lá, eu fiz o exame. Quando eu peguei o resultado, tava lá, grávida. E eu nem acreditei que eu tava grávida. E aí tá, passou a decorrência, e eu lembro que eu ainda sofri muito durante a gravidez. Aí teve um dia que eu tava em casa deitada, e aí eu acho que durante a gravidez todinha, eu ficava lembrando da minha mãe, porque muitas vezes minha mãe passava mal de madrugada e eu acordava de madrugada. E aí eu levantava chamando minha mãe não estava presente. Aí, tá, gente, eu sofri muito.
E aí eu lembro que eu falava assim, meu Deus, até quando eu vou ficar nessa situação? E aí um dia, gente, eu orando, eu, eu, eu sei que no meu coração eu senti, no meu pensamento veio uma frase que foi assim, tudo que é de bom vem de Deus. Então, a gente só sofre sozinha até quando a gente permite. Porque no momento que a gente ora, a gente pede a Deus, Deus nos ajuda. Porque assim, a Bíblia diz que se fosse por Deus, a gente viveria que nem os pintinhos debaixo da asa da galinha. Assim Deus é com a gente. Se a gente quisesse, Deus ia ter a gente tudo debaixo das asinhas, mas a gente quer ser independente, a gente quer viver da nossa forma, do nosso querer. E o que que acontece, gente? É uma coisa assim tão surpreendente que depois que eu conheci mais a fundo a lei da atração, eu entendi que Deus, ele quer que a gente seja um com ele. Ou seja, todo o poder que ele tem, ele quer nos ensinar como usar esse poder, né? Como ele tipo assim, ele quer nos ensinar como usufruir desse poder, né? Só para vocês terem uma ideia, gente, como um ser humano poderia criar um foguete como as pessoas, né, criariam um avião se essa inteligência não fosse de Deus, né? Tem muita gente que não acredita em Deus, mas ele existe. Pois é, então o que que acontece? Tanta sabedoria, né? Então ele quer que a gente tenha essa consciência e usufrua muito bem dessa consciência. Então o que que acontece? A primeira coisa que eu fiz foi aprender o amor próprio, aprender a me amar e saber que tem um Deus que me ama e que cuida de mim. Segunda coisa, perdoar. Gente, o perdão ele é libertador. O perdão, toda vez que você está sentindo algo ruim, ele vai lá e limpa. Gente, ele limpa com uma perfeição maravilhosa. E o terceiro é saber, gente, que tem um Deus, que existe um Deus. Eu vejo muitas pessoas aí, muitos milionários, muitas pessoas que eles falam, você não precisa ter uma religião para poder ler a Bíblia. Você só precisa ser inteligente. E isso é uma verdade. Gente, a Bíblia, ela tem tudo que você precisa. É um manual para a vida. Então, se você é inteligente, se você quer viver uma vida boa, depois dá uma olhadinha nela, porque lá tem resposta para tudo. E olha que a Bíblia foi escrita há 3.000 anos atrás. Então, é, to, muita gente vai ter várias experiências, mas essa é a minha. E espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, você deixe seu like, se inscreva no canal e um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo.